vamos falar sobre educador social. Vamos entender um pouquinho o contexto para depois a gente se deter, então, como vai funcionar os seus direitos e como lutar por eles. O educador social, vamos entender o contexto. O educador social é um cara que tem muita formação continuada, seja pela Paulo, seja pela FAS, por entidades ou por outros. Então ele está sempre em capacitação de como trabalhar melhor com o seu público-alvo. O educador social é uma categoria muito grande e tem um senso crítico muito alto. Mas o educador social já observou que sozinho lutar não resolve, ele é demitido e que precisa sim da ajuda do sindicato. Mas ele não sabe como fazer ainda. Alguns sabem, mas a grande maioria não. E é aí que as entidades acabam pegando e acaba acontecendo há muito tempo. Salário muito baixo, uma série de coisas que não avançam. O educador social precisa saber primeiro, para a gente poder lutar, algumas coisas para que lá na frente ele tenha isso muito bem consistente. Ele precisa saber diferenciar o que é um acordo, o que é uma convenção, o que é um dissídio. O que rege essas coisas. Porque quando ele descobre qual é o sindicato dele, a entidade pode dizer que aquele sindicato não representa. Então ele precisa saber o que é o enquadramento sindical. Ele tendo isso muito consistente, ele vai saber, não, a entidade está mentindo para mim. Quer dizer, ele já consegue fazer esse parâmetro. E atualmente, a sua categoria, ou seja, a categoria do educador social é a geral e é através de uma convenção coletiva. Então, quer dizer, eu já sei que eu faço parte de uma categoria geral para pesquisar na internet onde estão meus direitos, qual que é o piso e etc. É assim que as entidades fazem e é através de uma convenção coletiva. Então, eu preciso saber que acordo é uma coisa, convenção e dissídio são outros. Agora, eu vou te dar um exemplo. Você que é educador social, como é importante você estar no grupo do sindicato, como é importante você estar fortalecido e entender algumas coisas. Vou te dar um exemplo que você pode ver como pode mudar a realidade. Vamos supor que a galera do Murialdo, da ESC, do ICM e do grupo ali da Escola São José, que tem um grupo de educadores, se reúnem todos, fazem uma pressão e as entidades buscam o Sindicato do Trabalhador, que é o Senalba, nesse caso que eu estou dando um exemplo, e vocês fazem um acordo coletivo. Ele vai ser muito melhor, até porque essas entidades têm aí um salário muito maior que o piso, sugerido pela convenção, e que pode ter outros avanços. Porque a convenção, como é feita a nível de estado, às vezes não contempla Caxias. É bom para Farroupilha, pode ser boa para Canoas e para uma região de Porto Alegre, mas para Gramado Canela também não se ajusta. Então essa é a grande queixa dos educadores, mas os educadores também precisam fazer força, frente, através de como? Através da entidade que representa eles, nesse caso citando é o Senalba, mas tem que estar unido, tem que estar no grupo, tem que estar fortalecido. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês é o Mão Amiga. Mão Amiga é uma entidade muito forte, que emprega muitos trabalhadores, muitos educadores sociais, aqui na cidade de Caxias do Sul, um exemplo. E que o Mão Amiga poderia procurar o sindicato Senalba e fazer um acordo, que talvez seria muito melhor do que a convenção. Por que isso tudo não acontece? Porque o próprio educador, ao mesmo tempo que tem um senso crítico muito grande, ele é acomodado ou não buscou, enfim, então é isso que a gente precisa de novamente se fortalecer. Se as formações contínuas são importantíssimas para o bom desenvolvimento no teu trabalho, você estar consciente de como funciona todos esses ritos e não apenas reclamar é fundamental para que você também possa crescer em termos salariais e de cláusulas sociais também. Bom, o grupo do WhatsApp do sindicato é esse. Aqui está o contato, você chama lá, a gente te manda o link. Assim como nas escolas, nos espaços que você está trabalhando, você tem o teu grupo interno. Se você coloca lá esse número ou o link que você já tem disponível, em poucos minutos, em poucas horas, a galera já tem, então, diversas informações. Por isso que você tem o grupo, troca de ideias, a mobilização, a luta, a conquista. Não há vitórias sem lutas. E não há conquistas
aonde não há união, não há participação. Então a gente precisa se unir, porque senão a gente fica às vezes reclamando da entidade sindical que te representa, mas você também não faz esforço nenhum. E é nisso que as entidades, né, acabam se apegando. Elas percebem que a categoria, apesar de ter um senso crítico muito grande, não é unida, e não sendo unida, acabam jogando dentro de uma convenção coletiva que é muito grande e que acaba às vezes não contemplando da maneira melhor que seria. Então é através de um acordo a melhor maneira. Mas para isso, a galera é um exemplo do Mão Amiga, que são muitos centros educativos e entidades que o Mão Amiga está inserido. Esses profissionais todos devem entrar no grupo, devem se fortalecer, para que aí o sindicato, percebendo que a mobilização é muito grande, consegue fazer a pressão necessária, a entidade vai perceber isso, e aí as relações podem ser feitas através de um acordo coletivo, em que fique bom para ambas as partes. Então, educador social, entendendo um pouquinho de como se fortalecer e melhorar também a parte financeira